Você sabia que investir bem é mais simples do que você imagina? Basta você entender o que te impede atualmente de ter bons resultados como investidor. Eu fiz uma sequência agora há pouco, fantástica, compartilhando alguns insights muito práticos que eu tive do livro que eu estou lendo, The Geometry of Wealth, e eu quero trazê-la aqui para o YouTube, para que todo mundo tenha acesso a essa linha de raciocínio que faz bastante sentido. Aqui eu vou te mostrar os dois problemas que te impedem de investir bem e o que fazer para conseguir superar esses problemas e começar a tomar melhores decisões de investimentos para a sua vida. Então, se isso parece interessante para você, fica comigo até o final, deixe seu like aqui no vídeo para fortalecer o Clube do Valor, fortalecer esse trabalho de trazer mais e mais conteúdos todos os dias. Também te inscreve no canal, compartilha com as pessoas que você mais gosta e de quebra, já escreve aqui embaixo, você atualmente já é um investidor ou ainda não? Então compartilha para que a gente fique sabendo aí na nossa comunidade, beleza? Então vou deixar aí uma sequência fantástica rolando, até que a minha introdução é falando que tá fazendo um livro aqui muito bacana e olha o insight que eu tive. E daí entra ali onde eu começo a linha de raciocínio. Presta muita atenção. Bora lá? Um grande abraço. E fechando a leitura agora. E o que esse cara comenta, quais são esses insights, tá? Primeiro ele tenta entender porque a maioria das pessoas tem problema, né, investindo, tem problema em ter sucesso investindo, e ele chega à conclusão de que falta muita clareza para essas pessoas, tá? Ela tem muita insegurança, e essa falta de clareza, essa insegurança, ela é construída por dois pontos, pela linguagem vaga e cheia de jargão do mercado financeiro, cheia de jargões que dificultam o entendimento de muitas coisas, e também pelo desconforto com a incerteza. Faz muito sentido, né? Se você não souber como estudar, o que estudar para ter sucesso gerindo sua carteira, vai cair um monte de jargão, até mesmo relacionado ao nome dos ativos, como CDB, LC, LCI, LCA, ações, opções, ETFs, fundos de ações, fundos de previdência, VGBL, PGBL, etc. E o que ele comenta, tá? Que primeiro ponto, a linguagem vaga, ela pode ser muito simplificada se a gente pensar em apenas quatro elementos quantitativos que a gente tem que analisar para todo potencial ativo, para todo potencial investimento que a gente vai colocar na nossa carteira. E quais são esses quatro elementos quantitativos? Aqui começa a ficar legal. São o retorno, a volatilidade, a correlação e a liquidez. E ele comenta, olha, veja como retorno, volatilidade, correlação e liquidez são termos de jargão, né? São termos técnicos, então vamos traduzir eles. E o cara traduz retorno para crescimento, para o quanto o nosso patrimônio vai crescer, né? Para quanto ele tende a crescer. Volatilidade, que é o zigue-zague do mercado, tá? A oscilação dos investimentos, em especial de renda variável ou de renda fixa, atrelada à inflação ou pré-fixados. Como dor, pain, né? É o termo que ele usa. Correlação, que é como o investimento se comporta em relação ao outro, como fit, né? Se o investimento tem fit com o outro na sua carteira. E liquidez, ele compara, né, usa o termo flexibilidade, né, que é quão flexível o ativo é para a gente comprar e vender ele quando a gente quiser. Então, se questionar, por exemplo, sei lá, se uma CDB, por exemplo, um CDB é com ou sem liquidez, com 2 ou 3 anos de carência, ou se uma ação individual é menos líquida, que vai tirar um pouco a sua flexibilidade, e fazer esse tipo de análise. Então, tudo que você tem que entender basicamente sobre um investimento que vai compor a sua carteira são esses 4 pontos: retorno, volatilidade, correlação e liquidez, ou traduzindo, quanto ele pode te ajudar a crescer a sua carteira no longo prazo, quanto vai doer esse crescimento, né, por conta de quedas no curto prazo mostradas pela volatilidade, o quanto ele se encaixa na carteira, porque, por exemplo, colocar um ETF de ações Brasil que replica o Ibovespa e outro que replica o IBRX não faz nenhum sentido. São dois ativos muito correlacionados, são quase iguais, não tem por que ter os dois, basta ter um deles. E flexibilidade, que é o quanto você terá de liquidez. Então isso é para acabar com aquela parte técnica de jargão e focar só nisso que importa, só nesses 4 fatores. E depois, falando sobre a incerteza de retornos, ele fala que faz muito mais sentido a gente pensar no que esperar em períodos de queda, olhar para baixo o quanto um ativo, quanto uma classe de ativos pode cair em determinados períodos, do que olhar para cima. E ainda vai muito além, falando para a gente analisar o retorno dos ativos de forma anualizada em períodos rolling, né, que é o termo que ele usa. Então, não faz nenhum sentido entender quanto a bolsa subiu em 2016
porque por acaso ali por causa do calendário pega de janeiro a dezembro. Mas tem que entender o quanto rende a bolsa na média em períodos de 12 meses corridos, 12 meses rolling, né? Tipo de janeiro a dezembro de um ano, de fevereiro de um ano a janeiro do ano seguinte, de março a fevereiro e aí por diante. E olha só, os retornos anualizados por anos rolling, né? Rolling years, na janela móvel de anos, são muito parecidos, fica tudo ali muito perto do 10% ao ano no longo prazo para a Bolsa de Valores. E ele ainda vai além. Para entender você tem que entender também qual é a probabilidade de você perder dinheiro num determinado período. E aí ele mostra outro gráfico, que eu já vou mostrar aqui na tela, que mostra os ranges of outcomes, ou seja, quais são os ranges de resultados em períodos rolling, né, de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, etc. E pode ver que em 12 meses corridos nos Estados Unidos, né, claro que tem um track record enorme, o recorde foi 170% de retorno e a pior sequência de 12 meses caiu quase 70%. Em 24 meses de retorno anualizado, tá, retorno ao ano, o recorde ali foi perto de 100% ao ano e o pior foi cair mais ou menos 50% por 2 anos seguidos. E aí vai indo. Só que quando a gente pega já a partir de 6 anos seguidos, de 6 a 10, por exemplo, o retorno analisado sempre fica numa média de mais ou menos menos 12, 13% a mais ou menos mais 14, 15%. Ou seja, isso mostra, tá, que existe sim uma incerteza muito grande de retornos, no caso do ativo estudado na Bolsa de Valores no curto prazo, mas no longo prazo não. No longo prazo tu tem uma clareza muito grande sobre o que esperar do seu investimento. É basicamente isso que você precisa saber. É basicamente entender quanto ele pode te ajudar a crescer seu patrimônio no longo prazo, quanto vai doer isso pela volatilidade, o quanto ele tem fit com os ativos da carteira e o quanto ele te entrega aí de liquidez, tá? É simples assim. Eu tentei expor, tá, toda essa parte de como tomar decisões de investimentos na parte 3, na parte 3 aqui do livro Mestres do Capitalismo, em que eu faço alguns estudos bem interessantes sobre isso, mostrando o resultado de longo prazo de diferentes aí, classes de ativos. E eu vou mostrar muito disso, tá? Atrelado à Bolsa de Valores, atrelado ao investimento em renda variável, a partir de segunda-feira que vem, na Semana de Sucesso na Bolsa de Valores. Então, se você ainda não está inscrito, fica meu convite aqui. Eu gravei ontem, as aulas estão fantásticas, fenomenais mesmo. Eu sei. Esse formato não é o melhor formato do mundo, funciona melhor no celular e é um conteúdo que eu tirei lá do meu Instagram e eu trouxe para esse ambiente para ficar salvo na eternidade. E é algo que a gente conseguiu criar aqui para conseguir dar mais escala a trazer aqui para o YouTube conteúdos de qualidade. Então, se você gostou, deixe seu comentário abaixo, compartilha aí e tamo junto. Grande abraço.